Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E hoje, dia 18 de 12 de 2020, eu vou comentar sobre dois fatos relevantes que se enquadram na nossa série Oportunidades. Então, roda a vinheta e já voltamos com o vídeo. Como sempre, lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra, venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. E no nosso vídeo de hoje, uma das empresas que eu vou falar é da Sanepar. A Sanepar, fazendo um breve resumo, foi fundada em 1960 e hoje é uma das maiores empresas de operação no estado. A Companhia de Saneamento do Paraná, ou Sanepar, sediada em Curitiba, Paraná, é uma sociedade de economia mista e de capital aberto controlada pelo estado do Paraná. E aqui eu já aproveito para fazer o primeiro adendo. Algumas pessoas não gostam em investir em empresas que têm alguma ligação com o governo, estado ou órgão estatal de alguma forma. Eu particularmente não tenho nenhum problema quanto a isso, desde que eu conheça bem o território, né? Ou melhor, a empresa na qual eu estou investindo. A companhia é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico em 345 cidades paranaenses e a Porto União de Santa Catarina, além de 299 localidades de menor porte. A Sanepar disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulação utilizados para distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede de coleta de esgoto. Na área de resíduos sólidos, a empresa opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte e atende no total 7 municípios. Em 2019, foram tratados 64 mil toneladas de resíduos, beneficiando aproximadamente 290 mil pessoas. Bom, como dá para ver, é uma empresa que tem uma rede de distribuição, abastecimento e coleta muito grande e atende um dos principais estados do nosso país. Aqui na parte de baixo eu deixei alguns destaques, retirados do balanço, do release do terceiro trimestre de 2020, na qual a receita líquida encolheu 1,6%, porém houve uma melhora de mais 5,3% em relação aos primeiros 9 meses de 2020. A margem EBITDA do terceiro trimestre de 2019 foi de 41% do terceiro trimestre de 2019 para 33,6% no terceiro trimestre de 2020. Uma redução aí de aproximadamente 8%. E em relação aos primeiros 9 meses de 2019, que foi de 39,6% para 38,9% nos primeiros 9 meses de 2020. A diferença já não foi tão grande, foi bem pequenininha, O lucro líquido no terceiro trimestre de 2019 foi de 246 milhões para 164 milhões no terceiro trimestre de 2020, assim como o lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2019 foi de 693 milhões e 700 mil para 705 milhões nos primeiros 9 meses de 2020. Em número de economia da água, ela teve economia de mais 2,2% em água e mais 3,7% em esgoto. Vale ressaltar também que a empresa nesse ano passou por uma crise hídrica no estado muito grande. Em alguns momentos, houve inclusive a necessidade de racionamento de água no estado. E isso, é claro, acaba impactando diretamente sobre os números. A dívida líquida barra EBITDA da empresa no terceiro trimestre de 2020 foi de 1,3 mais, E propriamente o que veio de divulgação nesse fato relevante da Sanepar no dia de hoje.
Bom, ela anunciou que no dia 18 de 2 de 2020, hoje ainda, via fato relevante, pagamento de juros sobre capital próprio da ordem de 0,090412, um monte de número depois, por ação ordinária e 0,099453, mais um monte de número, por ação preferencial do capital social da Sanepar, de acordo com a posição acionária de 30 de dezembro de 2020. Ou seja, se você, por exemplo, é acionista e estava pensando em aumentar a tua posição na Sanepar, pode ser até um bom momento. Resultando para as ações preferenciais um rendimento de 10% superior em relação às ordinárias. A Sanepar ela tem o costume de bonificar aos acionistas que têm ações preferenciais com um rendimento 10% superior. O juros sobre capital próprio para cada unit, referente ao período acima citado, corresponde a 0,488226 mais um monte de número centavos em relação para cada uma unit. Lembrando que a Sanepar ela tem ações ordinárias, preferenciais e units. Quero aproveitar para lembrar também que se você está vendo esse vídeo hoje, não é acionista da Sanepar e está pensando em comprar as ações da empresa só para pegar esse rendimento, não é uma prática, como eu posso dizer, vamos dizer assim, saudável ou benéfica aos seus investimentos, até porque no dia 30 de dezembro, né, na qual essas ações passaram a se tornar ex-dividendos, esse valor que você recebeu será descontado do valor nominal de cada uma das ações. E para finalizar, trazendo um resumo, né, rápido, vamos dizer assim, de como está a situação, uma prévia da situação da empresa hoje. Ao lado aqui eu deixei um gráfico com a cotação das ações da empresa desde o começo de 2020 até o dia de hoje, ou seja, essa variação em gráfico. E a cotação hoje das ações do tipo preferencial, que são as SAPR4, ela está cotada a R$ 5,22, com a valorização de 1,36%. O PL dela está em 7,23 e o P/VP de 1,19. Ela está com dividend yield de 4% nos últimos 12 meses, um crescimento nos últimos 5 anos de 9,5%, uma valorização nos últimos 12 meses, que na realidade é uma desvalorização de 18,34%, e com uma valorização nos últimos 30 dias de 5,24%. E caso você queira que eu faça uma análise mais detalhada da empresa, dos seus números, nos últimos trimestres, deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu faço uma análise fundamental, fundamentalista, olhando para os números da empresa. E a próxima empresa que nós vamos falar é a AES Tietê. E também fazendo um breve resumo da empresa para você que não conhece, a AES Tietê Energia S.A. é uma empresa geradora de energia elétrica e ela atua com geração por meio de usinas hidrelétricas, eólicas e solares, ou seja, ela tem um portfólio atualmente bem diversificado no ramo de geração de energia. Seu parque gerador hidráulico é composto por 9 usinas hidrelétricas e 3 pequenas centrais hidrelétricas também. As usinas estão localizadas no Rio Tietê, Grande, Pardo e Mogi Guaçu, todos no estado de São Paulo. A companhia tem concessão de 30 anos, ou seja, até 2029, para a fonte hidráulica. Em 2017, passou a atuar como fonte eólica após a aquisição do complexo eólico de Alto Sertão 2. A energia produzida foi contratada por 20 anos por meio de 2 leilões. E os contratos têm data de expiração em 2033 e 2035, ou seja, tem um bom tempo aí pela frente ainda. No mesmo ano, a AES Tietê iniciou a produção de energia por fonte solar após a aquisição do complexo solar Boa Hora. A planta foi outorgada no 8º leilão de energia de reserva realizado em 2015, com o direito de fornecimento de energia contratado por 20 anos também. A empresa também adquiriu o direito de comercializar no mercado regulado energia a ser gerada pelo complexo solar Água Vermelha 2. A Tietê é uma empresa que ela sempre vem acompanhando o movimento do mercado de energia e sempre, vamos assim, inovando em conjunto os novos modais de geração de energia que vem surgindo no mercado. Bom, eu trouxe aqui também um
Um breve resumo, né? Margem líquida de 388,1 bilhões no terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2019, com uma melhora de 16,9%. As despesas operacionais de 76,4 milhões, sendo em relação ao terceiro trimestre de 2020 ao terceiro trimestre de 2019, as empresas operacionais caíram em 0,7%. O EBITDA está em 311 bilhões e 700 milhões, uma diferença de 22,3% a mais em relação, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, e com uma margem de 61,2%. O lucro líquido de 51 bilhões e 100 milhões no terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2019, com uma queda de 47,3% e uma margem líquida de 10%. A dívida líquida de 2 bilhões 791 milhões, com uma alavancagem de 2 vezes a dívida, provavelmente 2 vezes o seu lucro, né? 2,35. Os dividendos na casa de 65,100 milhões, com um payout de 127% e um dividend yield aproximado de 7,2%. Está menor um pouquinho nesse ano por conta dos eventos que nós já conhecemos, pandemia e outras coisas mais. E qual foi o fato que a empresa trouxe a mercado no dia de hoje? Bom, ela anunciou via fato relevante no dia 18 de 2 de 2020 a reorganização societária e tem como objetivo ampliar a capacidade de crescimento por meio da criação dessa nova holding, né? A empresa ela vai fazer uma reestruturação na realidade e vai criar uma holding chamada AES Brasil Energia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, a íntegra do fato relevante, na qual essa nova empresa, a AES Brasil Energia, será o veículo listado no segmento do novo mercado, como controladora integral no caso, né, AES Tietê. Todos os atuais acionistas da AES Tietê passarão a ser acionistas da AES Brasil Energia e manterão o mesmo percentual atual de participação na nova companhia. Tal reorganização permitirá uma maior alavancagem, uma vez que somente os ativos que estiverem abaixo da AES Tietê ficarão limitados ao atual teto de 3,85 vezes a dívida líquida / EBITDA da empresa. Além dos 3,85, os novos projetos poderão ser desenvolvidos em SPES sob controle comum da atual AES Tietê, permitindo o endividamento de até 80% em tais sociedades. Ao meu ver, esse anúncio, a curto prazo, ele não deve ter impacto nenhum, pode dizer que tenha impacto neutro, até de certa forma um pouco negativo. Porém, a mudança da empresa passando para o novo mercado, que exige um grau de governança muito melhor, tende a fazer com que a empresa, pelo menos a longo prazo, consiga melhores performances e também deve aumentar a liquidez das ações da empresa, já que deixarão de existir 3 tipos de ações. A empresa hoje ela conta com ações do tipo ordinárias, preferenciais e unit, né? As preferenciais e units deixarão de existir e a empresa passará a ter apenas ações ordinárias. Mais uma vez, o gráfico aqui ao lado de candles mostra o desenvolver da cotação da empresa de janeiro de 2020 até hoje, né? Ela fechou a R$ 3,25, que foi a cotação de hoje, né? Com uma perda, né? Uma baixa de 0,91%. Ela está com um PL de 18,48%, um P/VP de 4,71%, um dividend yield de 6,5% nos últimos 12 meses, um crescimento de 6,9% nos últimos 5 anos, uma valorização de 15,35% nos últimos 12 meses e uma valorização de 2,4% nos últimos 30 dias. Bom, por hoje é só. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e, é claro, não deixe de dar seu like e compartilhar os nossos vídeos para que possamos
cada vez mais alcançar mais pessoas. Como também, se você não gostou desse conteúdo, não tem problema, pode deixar o seu dislike, mas por favor, comente o que você não gostou para que possamos estar cada vez melhorando a qualidade dos nossos vídeos. E mais uma vez, muito obrigado a todos e bons investimentos.